Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês para uma breve meditação, reflexão nas Sagradas Escrituras. Hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê que eu devo, Por que eu devo, você deve ler toda a Bíblia Sagrada. Eu tenho incentivado aos irmãos a ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez por ano, E existem razões de sobra, na palavra de Deus para que nós tenhamos uma vida dedicada à leitura da Sagrada Escritura. Eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse versículo aqui, do escritor aos Hebreus, vai falar sobre o poder da palavra de Deus, a capacidade que a palavra de Deus tem para transformar, para penetrar, para discernir, e para efetuar aí uma grande obra, obra esta que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer, ok? Então eu listei aqui 4 razões, porque existem obviamente várias, mas eu listei aqui 4 razões porque eu devo ler, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Bom, a primeira razão, por que eu devo ler a Bíblia Sagrada, é porque a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, E em João capítulo 1, versículo 1, nós vemos que está ali escrito, e o escritor, que foi o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Repetindo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. A palavra verbo aqui é a ação logos de Deus. Então eu devo ler a palavra de Deus, por quê? Porque ela é a palavra de Deus, O Cristo Todo-Poderoso é a própria palavra, ele é o verbo. Então, quando eu leio a Escritura Sagrada, eu estou lendo a respeito do próprio Cristo, Estou lendo a respeito do próprio Jesus, do Jesus que nós servimos, do Jesus que nos salvou, do Jesus que nos libertou, do Jesus que nos transformou pelo poder da sua palavra, do Cristo que nos instrui, através da sua palavra. Por isso é fundamental conhecer. Se você quer conhecer a Jesus, se você quer conhecer a Deus, você precisa ler a palavra de Deus. É o que a gente vive hoje, como diz alguns teólogos, pregadores, um analfabetismo bíblico entre muitos, não todos, mas entre muitos crentes, entre muitos cristãos, pelo fato de não conhecer a Escritura Sagrada. E por que não conhece? É simples, é porque não lê. Não existe, para se adquirir o conhecimento de Deus, não é dom, você precisa ler. E como é que eu faço para ler, pastor? É só você abrir a Bíblia Sagrada e começar a ler. E vai uma dica aqui, se você ainda não leu a Bíblia toda, começa ali a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus, quando você terminar ali o Novo Testamento, você pula ali para Gênesis, para você entender todo o contexto da história da redenção, o Deus Criador, é o Deus que fez todas as coisas, e você vai ver ali a partir de Gênesis, ali desde o início, você vai ver toda a obra de Deus, a criação de Deus e o plano redentor de Deus, que vai culminar na plenitude dos tempos com a chegada de Jesus Cristo. Tá bom? Então, por que devo ler a Bíblia toda? Porque ela é a palavra de Deus. Se você é um cristão, se você ama a Deus, se você ama ouvir a Deus, é simples. Se você quer ouvir a voz de Deus, você abra a sua Bíblia e leia. Quando você abre a sua Bíblia e lê a palavra de Deus, você está escutando a voz do próprio Deus. A segunda razão porque eu devo ler a Bíblia toda é porque ela testifica de Jesus, Jesus vai dizer isso lá em João, capítulo 5, versículo de número 39. João, capítulo 5, versículo de número 39. Jesus está dizendo isso aqui para os religiosos do seu tempo, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam, né? Que Jesus está lançando em rosto, né, dos religiosos da sua época, porque eles não aceitavam, né, que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento e perseguiram Jesus até a ponto de matá-lo, né? E Jesus vai censurá-los aqui, né, pelo fato de eles dizerem, né, que acreditavam na palavra de Deus, né, e liam a Bíblia, né, no caso a Bíblia hebraica e tudo, mas não conseguiam ver o Cristo, né, que estava entre eles, o Verbo encarnado que estava entre eles, era de fato, né, aquele que a Bíblia Sagrada, os profetas, né, profetizaram a respeito. Então Jesus aqui vai dizer assim: examinem as Escrituras, porque quando vocês examinam as Escrituras, vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna. Só que vocês não recebem a vida eterna porque vocês não aceitam que eu sou o Messias, né? E Jesus está dizendo: examine as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? O Antigo Testamento, todo ele, né, nos seus tipos, nas suas sombras, né? Ali você vai perceber, né, ali nas entrelinhas das profecias dos profetas, enfim, tudo apontando para Cristo, né? Porém, os judeus da sua época não conseguiram. Por quê? Porque os olhos estavam vendados, né? E é um perigo para nós, né, servos de Deus, de nós não entendermos, né, o plano redentor de Cristo, a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, o caráter de Cristo, a essência de Cristo, os atributos de Cristo. É um problema muito grande para nós. Nós não entendermos o Cristo a quem nós amamos, a quem nós dizemos, né, nós professamos, né, a nossa fé nele, mas não conhecê-lo, né? E é fácil, né, está à disposição da igreja, à disposição de qualquer pessoa, conhecer a Cristo, né? Por quê? Porque Jesus disse: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela testifica sobre mim. Então, se você quer conhecer a Jesus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você vai perceber, lendo a Bíblia Sagrada, que ela fala a respeito de Jesus Cristo. Amém? Então, se você é um crente em Jesus, se você é um cristão, né, que ama a Cristo, então você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa conhecer ao Senhor. A terceira razão por que devo ler a Bíblia Sagrada toda, né, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez por ano, né, é que a falta de conhecimento nos induz ao erro, né? Em Mateus capítulo 22, vai dizer isso para nós, né? Mateus, capítulo de número 22. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer para nós aqui. Mateus, capítulo de número 22, o versículo de número 29. É Jesus aqui falando novamente, né, com os fariseus, né, os religiosos da época, né, os céticos da época, né, a respeito da sua doutrina, a respeito da sua encarnação, da sua divindade, né? Jesus vai dizer assim: e Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Ou seja, eles erravam por não reconhecer a Cristo como o Senhor, como Deus, como o Messias, porque, de fato, não tinham o entendimento correto a respeito da Sagrada Escritura, né? E quantos crentes, né, quantos irmãos, quantos cristãos, né, erram e enveredam por heresias, né, por maluquices, né, que está aí de maneira bem disseminada, né, nas redes sociais, enfim. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Mas por que não conhecem as Escrituras? Por que essas pessoas erram? Porque elas não conhecem as Sagradas Escrituras. Porque as pessoas cometem erros e vão atrás de heresias, né, resultado, né, da falta de conhecimento, né? Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Nós erramos porque nós não conhecemos, né? E quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, nós somos alvos fáceis, né, para o que nós vamos falar aqui, né, logo em seguida. Nós somos alvos fáceis para as heresias, né, para os falsos profetas, né, que a gente está vendo aí disseminado, tá bom? Então, o terceiro motivo, né, pelo qual eu devo ler as Sagradas Escrituras é
é porque a ausência do conhecimento, a ausência da leitura, né, do conhecimento da palavra de Deus, me induz ao erro, me faz errar, me faz pecar, me faz tomar uma direção errada, contrária às Sagradas Escrituras. Então, se você quer ter uma vida conduzida por Deus, conhecendo a Deus, os propósitos de Deus, o plano redentor de Deus, você tem, eu tenho, todos nós temos o dever, né, de ler, de examinar, né, de guardar a palavra de Deus. Errais por não conheceres as Escrituras. Jesus está falando com pessoas que eram devotadas, que de certa forma liam a palavra de Deus, mas liam de uma maneira que não conseguia enxergar, né, ali em todo o Antigo Testamento a pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Eles não consideraram o tempo da visitação deles e perderam, né? Muitos dos judeus, não todos, mas muitos deles, perderam a oportunidade ali, como diz João, de tocar a palavra da vida, né? De tocar ali o próprio Deus, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ok? E o último aqui, são vários, né? Não dá tempo da gente falar aqui de todos, né? Mas a quarta razão, né, o quarto motivo porque eu devo, porque você deve, nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, é a multiplicação dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Vocês sabem muito bem que um dos sinais que apontam, né, para a vinda do Senhor, a proximidade da vinda do Senhor, é o espírito do engano, a apostasia. Né? Os falsos profetas estão aí de forma abundante, né? Por todos os lugares, principalmente nas redes sociais. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, no versículo de número 24, né? Quando Jesus, ali no sermão profético, né? Ele vai falar sobre vários assuntos, né? Sobre vários eventos que vão acontecer no tempo do fim. Ele vai dizer, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Né? Então, essa é um alerta, né, do próprio Jesus, do próprio Cristo, a respeito, né, do aumento, né, da multiplicação dos falsos profetas. E nós estamos vivendo, meus irmãos, nós estamos vivendo o cumprimento desta palavra, né, a multiplicação de falsos profetas, de falsos ensinos, de falsos mestres, falsos doutores que estão por aí, tá, arrancando a fé, né, tirando de pessoas que só queriam Jesus, né, a oportunidade de conhecer ao Senhor, entulhando suas mentes e corações com falsos ensinos. Né? Por isso, por esta razão, eu devo, você deve, nós devemos ler a palavra de Deus. Porque o que vai nos guardar dos falsos ensinos? O conhecimento do verdadeiro ensino. Cristo é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, a única arma que pode destruir a mentira, que pode destruir o engano, que pode nos proteger da mentira ou do engano, a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Por essa razão, eu e você temos a obrigação como cristãos, como servos de Deus. Nós que amamos o Cristo da palavra de Deus, nós que amamos o Cristo das Sagradas Escrituras, precisamos ler o livro que fala a respeito dele. Ok? Então, só recapitulando aqui, por que eu devo ler a Bíblia? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Ela é a voz de Deus. As pessoas reclamam assim, eu não escuto a voz de Deus. É porque a sua Bíblia está fechada. Né? Se você abrir a sua Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não tenho instrução. Mas é claro, porque você não lê. Se você ler a palavra de Deus, você vai ser instruído por ela. Esse é o primeiro motivo, né? Porque eu devo ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Segundo, porque ela fala de Jesus. Você deve conhecer, eu devo conhecer o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós servimos. Tá? Como é que você vai conhecer a pessoa de Cristo? Está na Bíblia. Então eu e você devemos ler a palavra de Deus, porque ela testifica a respeito de Jesus.
O terceiro motivo aqui, só recapitulando, por que eu devo ler a Bíblia toda? É porque a falta de conhecimento nos induz ao erro, né? Por que nós erramos? Por que nós abraçamos falsas teorias, falsos ensinamentos, né? Heresias? Por quê? Porque nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus, né? Por isso, a ausência do conhecimento nos induz ao erro, tá bom? E quanto mais você ler a palavra de Deus, você é santificado por ela, você é ministrado por ela e você vai recebendo a verdade de Deus na sua vida é nutrida pela verdade de Deus e assim você vai sendo abençoado e aperfeiçoado, né? Sendo aí conformado à imagem de Cristo, como diz a palavra de Deus. E o quarto motivo, né? A quarta razão é por causa do aumento dos falsos profetas, dos falsos ensinos, ok? Por isso que eu e você devemos ler a palavra de Deus. Tá? A Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser pesquisada, a Bíblia deve ser meditada cotidianamente para que a nossa vida aí seja constantemente nutrida, né, pela palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra, repito, é o próprio Cristo. Então leia, medite, coma a palavra, abrace a palavra, seja cheio da palavra de Deus, seja abençoado pela leitura da palavra. E eu, mais uma vez, eu incentivo a você, todos os dias, separe uns minutos do seu dia. Deus te deu 24 horas, né? Separe aí alguns minutos do seu dia e dedique à leitura da palavra de Deus. Comece ali em Mateus, leia o Novo Testamento todo, depois você vai para Gênesis e vai ali até Malaquias, ok? Mas leia, meu irmão. Façam isso. Ah, pastor, eu não gosto de ler, mas você está lendo, é a palavra de Deus. Como é que eu faço? Eu não tenho o hábito de ler. Como é que eu faço? Qual que é a receita? Sabe qual que é a receita? É começar a ler. Leia pequenas porções. Não comece lendo um evangelho todo, um livro todo, não. Começa lendo um capítulo só. Né? Com 5 minutinhos ali você lê um capítulo da Bíblia. Tá? Mas comece, porque você vai pegando gosto, porque você vai tendo conhecimento e informações, não somente para a questão do seu intelecto, não. Lendo a palavra de Deus, você é ministrado por ela, porque a palavra de Deus, nós lemos aqui em Hebreus 4:2, ela é viva, ela é eficaz, ela opera em nós eficazmente, né? E ela é viva, ela é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, tá bom? Então leia, medite, pesquise, sabe? Abrace, ame a palavra de Deus e leia a palavra de Deus. Amém? Bom, espero que você tenha sido edificado, né? E por essa pequena reflexão. E quero convidar você a acessar o meu site, né? www.alessandrovasconcelos.com. E ali você tem acesso ao meu, na página inicial ali, o acesso ao meu canal no YouTube, minhas redes sociais. E também clicando no menu, né? Ali no meu site, você clica ali no menu blog, você vai ver ali alguns artigos, né? Que eu tenho escrito e falando sobre vários assuntos, casamento, liderança, teologia e por aí vai, várias coisas. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus? Vamos a partir de hoje se dedicar? Comece lendo um pouquinho, para que você possa criar o hábito aí da leitura. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você e eu, todos nós, não percamos, jamais de vista essa tarefa, essa obrigação, né, que eu e você temos como servos de Deus. Nós temos a obrigação de ler a palavra de Deus, porque quando eu abro a Escritura Sagrada, eu escuto a voz de Deus e sou ministrado pela palavra de Deus, sou fortalecido, sou abençoado, tá? E tenho conhecimento para que minha vida cristã possa ser conduzida de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.